Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom pessoal, hoje a gente vai fazer mais um vídeo, então espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar o sininho nas notificações, não esqueça de se inscrever no canal, porque isso ajuda muito na divulgação do canal, tá pessoal? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo, então vamos ao vídeo. Bom pessoal, hoje a gente vai falar sobre o absolutismo. Bom, o que você precisa saber sobre o absolutismo? O absolutismo, ele foi criado em que o período em que o mercantilismo estava super poderoso nessa época, então eles escolheram um monarca. O absolutismo nessa época era comandado por um monarca, que ele comandava todas as leis, comandava tudo naquela época. O absolutismo foi totalmente diferente do que a Idade Moderna. A Idade Moderna era comandada por um tanto de pessoas, ou por uma assembleia de pessoas, pelos nobres, que era comandado ali, e eles falavam assim, a gente está precisando fazer uma lei. Então, eram nobres, se reuniam ali naquela época, e eles faziam aquela lei, o que é totalmente no absolutismo, totalmente diferente. O absolutismo é o rei que comanda. O rei fala assim, eu quero fazer uma lei. Então ele vai lá e faz a lei. Não é mais o poder do povo. O povo não sabe, o povo não tem mais poder para fazer alguma coisa. É tudo o rei. Então o absolutismo basicamente é isso. Ele é comandado por uma pessoa absoluta que ninguém pode passar a ordem daquilo. Por que ninguém pode passar na frente do rei? Bom, naquela época, a religião era muito prezada nessa época. Então, tipo assim, a igreja falava alguma coisa, ninguém poderia falar nada. O rei, como falasse alguma coisa tipo, eu quero fazer uma lei, eu quero fazer qualquer coisa. O rei era a igreja católica falava assim, não, ele é a boca de Deus na terra. Então, tipo assim, se o rei falasse qualquer coisa, era dado como se o próprio Deus estivesse falando alguma coisa. Então, tipo assim, naquela época ninguém poderia falar nada. Aí da pessoa se falasse alguma coisa, aí o rei mandava executar, o rei mandava, tipo, era como traição do monarca ou do Estado. Então, essas coisas aconteciam só por causa que o rei era absoluto, então ninguém poderia falar nada. Então, tipo assim, outra coisa também que foi acontecendo nessa parte, é que o rei criou um idioma para todo mundo e uma moeda. Então, tipo assim, nessa parte do mercantilismo que estava tendo ali, ele comandou tudo. Ele comandou essa parte toda. Então, tipo assim, na hora que o Estado Nacional estava se dividindo essas coisas todas, na hora ele foi e falou assim, não, então eu vou pegar, vou criar esse novo Estado, né? E vou fazer a minha lei. Então, tipo assim, a Igreja Católica vai entrar junto comigo, porque a Igreja Católica falando alguma coisa, todo mundo vai obedecer, ninguém vai falar nada, todo mundo vai ficar a favor de mim. Sendo que no século XIX, se vocês forem mais pra frente, ninguém vai querer mais, vai acabar e isso vai vir muitas coisas pela frente aí. Mas eu vou explicar pra vocês. Bom, existem três fatores que comandavam o rei, que ajudavam o rei. Eu vou ler aqui pra vocês, tá pessoal? Bom, primeiro, a organização de leis. Ele organizava todas as leis. Ninguém poderia falar nada, questionando o próprio Deus. Então isso é totalmente errado naquela época, no absolutismo. A criação de impostos. Bom, a criação de impostos é uma coisa que era absurda naquela época, porque ele criava impostos para fortalecer o exército, ou a economia externa e interna. Então, tipo assim, ele criava impostos absurdos, uma coisa sem noção, né, naquela época, um povo que não tinha condição para pagar esses impostos todos. Então, tipo assim, o povo pagava esses impostos todos e tal, para ele mesmo se fortalecer, porque ele tinha medo de um povo fazer uma rebelião com ele pelas próprias coisas que ele fazia. Então, tipo assim, na mente dele, ele já tinha uma lógica assim, o povo com certeza vai ser contra mim. Então, tipo assim, eu tenho que ficar na minha, eu tenho que fortalecer o meu exército interno e externo. Então, eu não posso fazer muita coisa. E outro fator também foi a parte burocrática. Bom, o que foi a parte burocrática? A parte burocrática foi criada por pessoas ou por nobres, né? Que era comandado, se essas pessoas, a parte burocrática, foi auxiliando o rei nesse período. Então, tipo assim, tinha a parte das leis, tinha a parte dos impostos e tinha a parte da burocracia. Bom, o poder do rei daquela época era bastante opressor, né? Porque, tipo assim, vamos falar sobre isso. O rei, ele comandava toda aquela cidade e ninguém poderia falar nada. E uma palavra que o rei ele sempre falava é que os fins justificam os meios. Bom, ele usava essa palavra porque ele dava na cabeça dele, ele pensava
que era melhor ele ser temido do que amado. Então, tipo assim, se eu for amado, ninguém vai gostar de mim, então é melhor eu ser temido. Eu sendo temido, todo mundo vai me obedecer as minhas ordens, obedecer tudo que eu falar, e ninguém vai poder falar nada, porque a Igreja Católica tá junto comigo. Pessoal, outra coisa, não é querendo falar de igrejas, tá? Porque eu sei que, tá? Eu respeito todas, mas é o que acontecia na época, então eu só tô falando, tá, pessoal? Não é querendo falando de uma religião ou de outra, tá? Deixar bem claro aqui nesse vídeo. Bom, então ele comandava tudo isso. Um livro que eu deixo indicado para vocês é o livro Leviatã, que explica bem isso. Que, pessoal, eles falavam que o rei, eles estavam ali no absolutismo naquela época, que ia colocar o mundo em ordem, sendo que como se o mundo não estivesse em ordem, só que não foi. O absolutismo, esse período todo que o rei ele comandava ali um novo estado, criava um novo estado, essas coisas todas, foi por causa do mercantilismo, foi por causa do dinheiro que tinha naquela época. Então, tipo assim, tudo foi contando uma coisa para outra, foi emendando o poder divino, que está sendo que o próprio Deus escolheu o monarca para controlar o estado. Então, tipo assim, um pensamento totalmente errado do que era acontecido naquela época. Bom, agora a gente chega no fim do absolutismo. Se vocês forem ver, o fim do absolutismo ele vai acontecer no século XIX, um período em que aconteceu muita coisa. Aconteceu o período que eles estavam pessoas morrendo porque era contra o poder do rei, pessoas que estavam tendo muito imposto, as pessoas não tinham dinheiro e mesmo assim eles controlavam o dinheiro, mesmo assim as pessoas elas tipo sem dinheiro e mesmo assim elas tinham que gastar porque o rei queria comandar o movimento externo e externo do exército, porque com medo de rebelião, para você ver o medo que ele tinha desse povo fazer uma rebelião com eles, é que eles tinham aquele medo, aquele receio de o povo fazer uma rebelião pelas próprias coisas que eles estavam fazendo. Então no século XIX, quando chega o iluminismo, que foi também bastante importante, que tem o iluminismo e tem a Revolução Russa, que ajudaram para acabar com o absolutismo. Bom, o iluminismo ele tinha um pensamento totalmente diferente do absolutismo. O iluminismo tinha o pensamento de que tipo, eles não acreditavam no pensamento divino. Não. Tipo assim, uma pessoa tem que ter só um poder. Não. Eles acreditavam de que o poder tinha que ser repartido. Uma pessoa não podia comandar um estado sozinho. Ninguém podia comandar um estado só. Então, eles pensamento deles, né? Era que todo mundo tinha que ter um poder, tinha que ter uma fala no estado ou numa nação ali. Todo mundo tem o direito de falar alguma coisa. Então o iluminismo, a Revolução Russa, veio para ajudar isso, veio para mudar esse pensamento que o povo tinha na revolução, no absolutismo. Então, tipo assim, pessoal, o absolutismo ele termina no século XIX, né? Então é isso o vídeo, eu espero ter ajudado vocês. Depois eu vou fazer um outro vídeo explicando sobre mais coisas do mercantilismo, o iluminismo, a Revolução Russa. Então, para você não perder nenhum vídeo sobre esses que eu lançar, se inscreva no canal, não esquece de assinar, não esquece de ativar o sininho das notificações, porque isso ajuda muito na divulgação e eu crescer aqui no YouTube, tá, pessoal? Então, se vocês puderem me ajudar aí, eu agradeço muito. Outra coisa também, eu espero ter ajudado, que eu espero que meus vídeos ajudem vocês a passarem o Enem, o vestibular ou coisas militares, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. E até o próximo. Valeu, pessoal. Tchau.